Essa é a nossa 11ª série de podcasts. Eu sou o professor Loretti e nessa série eu vou comentar sobre o livro Produção Lean Simplificada, um livro de Pascal Dennis, a apresentação de John Shook. Nesse ponto novamente esclareço, que assim como nos demais, não tenho nenhum tipo de patrocínio em cima desse material, não tenho nenhuma correlação com o autor, apenas estou fazendo uma leitura de um trecho no qual recomendo fortemente a aquisição por parte de nossos alunos. É um livro excelente, serve de base para muitas das ferramentas e um amplo entendimento do Lean. Nessa 11ª série, vamos falar desde a produção artesanal até o nascimento da produção Lean. Então eu vou ler alguns trechos aqui e vamos comentar. Então, nessa primeira aqui, vamos falar sobre a produção artesanal. Se você quisesse comprar um carro em 1900, por exemplo, você visitaria um dos produtores artesanais da sua região. Então o carro era feito artesanalmente, não era como a gente chega hoje numa concessionária, solicita aquele modelo que já vem de uma linha de produção padronizada. Não era assim, era um modelo artesanal. O dono da oficina, em geral um empresário cujo trabalho incluiria desde a manufatura até consertos, tomaria nota de suas especificações. Alguns meses depois você receberia seu carro. Então olha como que era em 1900. Nós esperaríamos meses até ter um carro, coisa que não se acontece hoje. Hoje é algo mais rápido, ou você vai na concessionária e já pega o modelo que está te esperando, ou dentro de algum tempo ali você vai receber seu carro, mas não muitos meses como era em 1900. Após receber seu carro, você o testaria na estrada, acompanhado do próprio mecânico, que modificaria de acordo com o seu gosto. Ou seja, aqui estamos falando de um produto sob medida. Um produto customizado para o usuário. O carro seria único e o custo seria alto, ou seja, não teria nenhum carro igual àquele seu, porque o mecânico, o dono da oficina, ele fez o carro para você e você pagaria esse preço. Então, em 1900, não era qualquer cidadão que teria o seu veículo, somente cidadãos da alta sociedade, pessoal muito capitalizado, e conseguiria ter esse veículo. A produção artesanal ela apresentava as seguintes características: uma força de trabalho composta de negociantes semi-independentes com habilidades em desenho, máquinas e montagem, organizações descentralizadas, pequenas oficinas que forneciam a maioria das peças. O dono, empresário, coordenava o processo e contratava diretamente com fornecedores, trabalhadores e clientes. Máquinas de uso geral. Essas eram usadas para cortar, furar, polir as partes. Então uma mesma máquina fazia tudo ali, mesmo que não perfeitamente, mas era usado da mesma forma. Uma furadeira, por exemplo, poderia ser usada para cortar um pedaço de chapa. Um volume de produção baixa e altos preços. Então essas são as principais características da produção artesanal. A produção artesanal continua a existir em pequenos nichos, principalmente para produtos de luxo. Então vou dar exemplos aqui de marcas. Lamborghini. A Lamborghini, você vai comprar a sua Lamborghini. Vai ser feito sob medida para você. Apesar, logicamente, é uma produção artesanal, mas hoje existe tecnologia própria para se fazer isso, Então vejamos, Lamborghini, Ferrari continuam a produzir pequenos volumes de veículos muito caros para compradores em busca de prestígio e a oportunidade de lidar diretamente com a fábrica. Os nostálgicos veem a produção artesanal como a era dourada, em que a arte era importante e as empresas davam atenção especial a cada cliente. É verdade, mas havia significativas desvantagens, coisa que não seria tão aplicável à grande massa da população hoje. Vamos ver quais seriam aqui. Somente os ricos poderiam comprar o produto. A qualidade era imprevisível, ou seja, se eu tentasse fazer dois carros aproximadamente iguais, a qualidade entre eles seria variante. Ela não seria a mesma. Nesse ponto dá pra gente até entender que cada produto era um protótipo. Cada produto em si era um teste vivo que era vendido. Ações de melhoria não eram amplamente compartilhadas. Na verdade, algumas organizações profissionais viam a melhoria como uma ameaça. Henry Ford e Fred Winslow Taylor se esforçaram para superar esses problemas. Então, nesse primeiro podcast da nossa 11ª série de podcasts, nós vimos as principais características da produção artesanal. No próximo falaremos sobre produção em massa.